Gente, depois da COP28, o presidente Lula embarca para Berlim, onde vai se reunir com o chanceler e o presidente da Alemanha. Acordos sobre o meio ambiente vão estar na pauta e quem traz as informações para a gente sobre esses acordos e as discussões na Alemanha é a Priscila Yazbek, direto de Berlim, no frio de Berlim, porque a gente sai do calorão do Rio de Janeiro, direto para o frio da Europa. Pri, bem-vinda, bom dia, boa tarde já para você aí. Oi, Muriel, bom dia para você, boa tarde já aqui para mim, 3h15 da tarde por aqui. Vale fazer uma paradinha rápida, um parênteses rápido para a gente falar da previsão do tempo, porque eu tô vendo aqui, ó, menos 2 graus agora em Berlim, mas com a chegada do presidente amanhã a previsão é de uma mínima de menos 4 graus e máxima de 0 grau, e na segunda-feira, quando ele tem as principais agendas, menos 5 graus de mínima e máxima de 0 grau. Ele sai e volta para o Brasil na terça-feira com uma previsão de menos 2 de mínima, máxima de 2 e neve, 60% de chance de neve na terça-feira. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas neva nesse momento, além do chão tá cheio de gelo, também neva nesse momento. Vamos falar então sobre essa agenda do presidente Lula aqui em Berlim, depois que ele sai de Dubai. Então ele deve chegar aqui por volta das 14 horas do horário local, que deve ser por volta das 10 horas do horário de Brasília. Ele teria um jantar na embaixada amanhã, mas esse jantar ainda não está confirmado onde vai acontecer, porque a embaixada brasileira aqui em Berlim teve um problema de vazamento, então esse jantar ainda não está confirmado se vai acontecer esse jantar com o embaixador, mas ele vai se encontrar com diversas autoridades, vai se encontrar com o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, isso na segunda-feira, que vai ser o dia mais cheio de agenda. Também vai se encontrar com a presidente do Senado alemão e depois também vai ter um encontro com o chanceler alemão Olaf Scholz. Isso tudo na segunda-feira. Na terça-feira, então, talvez ele converse com jornalistas, ainda não está confirmado, e aí ele parte de volta ao Brasil. Vamos falar então sobre o contexto dessa viagem. A viagem acontece depois que o presidente Lula então passou por uma viagem na Arábia Saudita, Catar e depois Dubai, e fez um aceno muito forte ao petróleo, a países árabes grandes produtores de petróleo, e depois também que o presidente Lula disse que o Brasil vai fazer parte da OPEP+, que é o cartel do petróleo, de forma ampliada. Isso gerou, claro, muita repercussão. Então o presidente Lula ele tenta finalizar essa viagem também fazendo um aceno com um país verde, ou que tem uma agenda verde, que é a Alemanha, que tem a promessa então de fazer uma descarbonização até 2050. Então esse é um dos pontos da viagem, uma das tentativas do presidente Lula aí de mostrar que não acena só com os países produtores de petróleo, mas também com os países que apostam em energias renováveis. Além disso, o presidente Lula também faz uma reaproximação do Brasil com a Alemanha depois de um esfriamento nas relações desde o impeachment da ex-presidente Dilma e também do governo Bolsonaro. Só nesse ano houve várias viagens entre autoridades brasileiras que vieram à Alemanha, autoridades alemãs que foram ao Brasil. Só para dar alguns dados, o presidente alemão e o chanceler Olaf Scholz visitaram o Brasil e 7 dos 16 ministros alemães também foram ao Brasil, e Lula e Scholz vão ter o seu 5º encontro agora em 2023. Então já foram vários encontros, isso só no primeiro ano de mandato do presidente Lula. Além disso, aqui nesta viagem a Berlim estão previstos mais de 200 acordos que devem ser firmados em áreas como meio ambiente, mudança do clima, desenvolvimento global, agricultura, bioeconomia, em vários setores. Também vale falar que a corrente de comércio do Brasil e da Alemanha somou 19 bilhões de dólares em 2022, e a Alemanha é a oitava principal origem de investimentos diretos no Brasil, investimentos diretos estrangeiros, então, no Brasil. Além disso, também tem uma pauta que deve ser tratada aqui, que é o bicentenário da imigração alemã ao Brasil, também o acordo Mercosul-União Europeia e a presidência do Brasil no G20 deve ser tratada também aqui. Falando sobre o acordo União Europeia-Mercosul, que é um dos pontos mais importantes e mais esperados dessa agenda, o presidente Lula vinha falando sobre a importância desse acordo, que queria firmar esse acordo ainda nesse ano. Havia uma expectativa de que
aqui na Alemanha esse acordo pudesse avançar ou que a Alemanha mostrasse que esse acordo não vai passar e vai continuar esperando. Já é um acordo que foi discutido, já é discutido há 20 anos. As partes comerciais e políticas desse acordo foram finalizadas em 2019 e 2020, mas ele precisa ser assinado e ratificado para valer na prática. O presidente Lula vem falando sobre isso, falou sobre isso em Dubai, mas há resistências de alguns países. O Matias Brotero, também o Américo Martins vão falar sobre isso bastante, porque houve uma fala importante do presidente francês Emmanuel Macron em Dubai, falando, colocando, digamos, água no chope do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Então, a expectativa é que esse acordo seja mencionado aqui na Alemanha, que é um país que tem interesse em fazer esse acordo avançar, mas depois de uma menção explícita da França de que o acordo não interessa aos franceses, algo que o governo brasileiro, fontes do governo brasileiro já vinham falando, que os franceses mencionavam, também fontes do governo francês também já vinham falando, há uma expectativa de que talvez esse acordo então não saia mesmo nesse ano, a não ser que haja uma pressão muito forte por parte de alguns países europeus, a Alemanha entre eles, mas também, por exemplo, da Comissão Europeia, de Ursula von der Leyen. Então, a ver como que essas conversas também sobre o Mercosul e União Europeia vão se desenrolar aqui, ainda mais depois da eleição também do presidente argentino Javier Milei, que já disse que acha o Mercosul um fracasso comercial. Então também há um questionamento sobre o bloco, tudo isso em questão também durante essa viagem do presidente Lula a Berlim. Volto com você, Muriel. Perfeito, Pri. Obrigada pelas informações. Um bom trabalho por aí. Se agasalha bem, porque o frio tá vindo aí também, né? Boa cobertura também.